acontece isso. Vamos estudar, vamos continuar com o projeto Palavra Viva. Hoje nós vamos falar sobre mudança de direção. Como tornar-se justo diante de Deus. Vamos lá? Eu acho que quando nós mudarmos o tema e formos para as profecias, eu estou pensando aqui, assim, eu tenho que perguntar se você crê na Bíblia. Eu não sei se eu vou perguntar desse jeito, se você crê. Eu tenho que pensar, depois você me ajuda e me dá uma ideia como perguntar, tá bom? Como perguntar. Mas a pergunta é essa: você crê na Bíblia? Então, agora não é hora de escrever eu creio, agora é hora de falar, que é para o diabo que está, ele não está dentro da sua casa, ele está lá do outro lado da rua. Mas quando ele escutar você dizer eu creio, o diabo não tem rabo, viu? É só uma força de expressão. Ele bota o rabinho no meio das pernas e vai embora. É uma força de expressão. Quando você diz eu creio. Então diga aí, se você crê na Bíblia, não é no que eu falo não. O que eu falo é o menos importante, é a Bíblia. Você crê, diga eu creio. Isso, em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, 2 Coríntios 1:10. Pega aí o texto. 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 1, verso 10. 2 Coríntios 1:10. Esse é o texto, tá? Não tem muito texto hoje não. Hoje é para descansar da quantidade de texto que foi segunda-feira. O povo estava maluco procurando texto, li de todo jeito. Então hoje eu falei, bom, hoje nós vamos com menos texto, que aí o pessoal descansa, né? Vamos com menos texto. 2 Coríntios 1:10, mas já é um textozinho complicado. Posso ler? Já achou? Então olha lá. O qual nos livrou, está falando de Jesus Cristo, né? Deus, Jesus que foi ressuscitado dos mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que continua a livrar-nos. Pensa num textozinho difícil, é esse danado. Porque algumas Bíblias diz salvou. Então o texto diz assim: nos salvou, nos salvará e continua a nos salvar. Por que é complicado? Vou explicar para você. Salvou é no passado, livrou é no passado. É verbo, gente. Eu salvei, tu salvaste, ele salvou, nós salvamos, né? Verbo. Salvou é no passado. Salvará é no futuro. E salva é no presente. O que o danado apóstolo quis dizer? Eu fui salvo por Jesus lá atrás, eu sou salvo por Jesus hoje, ou eu serei salvo por Jesus no futuro? Porque o texto afirma os três tempos verbais. Ele me livrou, me livrará e continua me livrando. Ele me salvou, me salvará e continua me salvando. Eu já fui salvo, eu sou salvo, ou eu serei salvo. E aí começam as discussões. Porque alguns dizem assim, conforme o texto está certo: Jesus vai voltar e vai me salvar. Está certo. Outros dizem assim, não é assim. Eu já estou salvo. Todo dia eu sou salvo em Jesus. Também está certo. Aí o outro diz assim, não, Jesus morreu e na cruz ele me salvou. Também está certo. Só que uns não gostam do que o outro fala. Não, eu já estou salvo. Não, eu serei salvo. Não, eu... E os três estão corretos ao mesmo tempo. E é isso que nós vamos estudar essa noite. Como estar correto os três ao mesmo tempo. Então a primeira coisa, Jesus me salvou lá no passado, na cruz. Ele me salvou do resultado do pecado. Tá? Qual que é o resultado do pecado? Nós já estudamos o texto de Romanos que diz assim: o pagamento pelo pecado é o quê? Isso mesmo, é a morte. Quem peca, morre. Romanos 6:23 e 3:23. Depois você marca e lê os dois textos.
Um diz assim: o salário do pecado é a morte. O outro diz: todos pecaram. Se todos pecaram, todos morrem. Por que que eu ainda estou vivo? E não é a morte, essa morte resultado, não, é a morte castigo do pecado, tá? Castigo. Por que que eu não sou castigado com a morte? Porque Jesus me salvou. A morte de Jesus foi um sacrifício, uma palavra um pouquinho mais difícil até de falar, é um sacrifício substitutivo. Ele me substituiu. Eu era para ter levado chicote, eu era para ter as mãos furadas, a coroa de espinho é do tamanho da minha cabeça, só que ele não deixou que isso acontecesse, portanto, ele me salvou do resultado do pecado. Hoje, ele ainda me salva do poder do pecado, porque o pecado ainda tem poder na minha vida. O apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Por que que isso acontece? Porque o pecado tem poder na minha vida. Você está me entendendo? A vontade minha, a sua vontade, é encher a cara de cachaça, é usar droga, é trair a mulher, é trair o marido. É assim que nós somos, é fazer uma fofocaiada da vida dos outros, é fazer uma intrigaiada danada, é brigar com todo mundo, é espancar filho, é xingar o vizinho. É assim que nós somos. Nós gostamos, a nossa natureza gosta de violência, gosta de pornografia, gosta de... É isso que o ser humano gosta, porque ele está sob o poder do pecado. Portanto, Jesus me salva todo dia. Sabe por que que você não está agora numa live de música sertaneja? Eu descobri hoje, estou fazendo propaganda não, Deus tenha misericórdia de você, hoje é sábado, que à noite hoje tem live de dupla sertaneja. Sabe por que que você não está lá, está aqui lendo a Bíblia? Porque Deus te salva todos os dias, jamais. Tá bom? Hoje ele ainda existe. Há um momento que o pecado não existirá mais. Então, deixa eu dar um outro exemplo para facilitar. Vamos lá. Imagine que você está dentro de um poço fundo. Eu não consegui a imagem de um poço fundo, então eu consegui essa imagem que é um poço raso, porque o pecado ele é um buraco sem fim. Não ache que o pecado é um buraquinho que você sai dele. Ninguém sai do pecado sozinho sem Jesus Cristo. O pecado é um buraco profundo. E aqui a imagem que eu consegui é de pedra, dá para você ir se agarrando, não dá. Porque as paredes do pecado elas são lisas, não tem como enfiar a unha ali. E ele é muito fundo. E lá no fundo do pecado tem uma lama grudenta, tá certo? E você fica lá atolado até aqui, ó. O diabo só deixa o nariz seu fora, que é para você não morrer, que ele não quer que você morra. Sabe por que que o diabo não mata? Tem o mundo, os seres humanos são divididos em dois grupos: os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Só tem dois, tá? Não tem coluna do meio. Ou você está com Deus ou você está sem Deus. Quem disse isso foi Jesus Cristo, não sou eu. Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então você é a favor de Jesus ou contra Jesus? Segundo detalhe, ninguém fica sozinho. Você fala: eu estou sem Deus aqui, mas eu estou bem, eu estou aqui em casa, nessa quarentena, eu estou sem Deus, mas sabe como é? Não está. Quem está sem Deus é contra Deus, portanto está com o inimigo de Deus. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. São dois grupos, ou com Deus ou contra Deus. Contra Deus está com Satanás ao seu lado. São dois. Por que que o diabo não mata o primeiro grupo, o grupo de Deus? Você que é servo de Deus, por que que o diabo não te mata? Ele não mata porque ele não pode. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Portanto, Deus não permite que Satanás faça mal em sua vida. Diga amém.
Não permite. O diabo tenta, ele joga um covidão aí na sua casa aí, e o anjo protege. Você não sabe quantas vezes ele te livrou de acidente, de atropelamento, de tiro, de tudo, todo mal, ele te protege. E o diabo tentando, como um leão andando ao redor, rugindo para pular em cima de você, mas há uma proteção. Quando Satanás foi falar de Jó, leia lá no capítulo 1 de Jó, perde Salmo, no meio da Bíblia. Quando ele vai falar com Deus sobre Jó, Deus diz assim: você viu Jó? Rapaz bom, honesto, se desvia do mal. O que Satanás falou para Deus? É bom porque o Senhor botou uma cerca em volta dele. Tem uma cerca, ninguém chega no homem. Há uma cerca em volta de você. Há um muro, tá? Em cima desse muro tem anjos protegendo. Anjos, Deus protege. Eu fui pastor num lugar na cidade de São Paulo, um bairro extremamente violento. E lá a igreja tinha sido assaltada não sei quantas vezes, era uma luta danada. E eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia e batizar um rapaz que era do crime organizado na região. E eu, estudando a Bíblia com ele, ele disse um dia o seguinte testemunho: pastor, sabe por que nós não roubamos a igreja? Eu falei: não sei. Não rouba porque tem grade, né? Não, pastor, isso é grade. Tem cerca elétrica, tem alarmes. Pastor, a gente desmonta o alarme antes de apitar a primeira vez. Por que vocês não roubam então a igreja? Por causa desse grupo de seguranças que vocês contrataram. Grupo de segurança? O que tu está me dizendo? Não conheço o grupo de segurança. O que é isso? Conversa é essa? Não tem aquele pessoal, aqueles grandões, fortões, todos de terno e gravata, camisa branca, com um comunicador, que ficam a noite toda em volta da igreja? Tem uns 15. Eu falei: não tem nada. Eu falei: tem, vocês contrataram um grupo de segurança, a gente passa até do outro lado da rua com medo deles. Pessoal pesado lá, protegendo lá. Sabe quem era esse pessoal protegendo lá? Que eles viam, eu nunca vi. Eram anjos. Então, o primeiro grupo, Satanás não mata porque anjos estão cuidando dele. E o outro grupo, por que ele não mata? Pensa comigo. Por que o general vai dar um tiro no soldado dele e diminuir o exército dele? Pensa. Na luta entre o bem e o mal, por que o general inimigo de Deus, Satanás, vai destruir o exército dele? Não vai, ué. Ele não destrói os dele porque eles trabalham para ele, então ele não destrói. E não destrói os de Deus porque Deus protege. Existe o mal, nós vamos estudar isso em algum momento. Existe ainda os problemas, existem as tragédias, mas existe a proteção de Deus e existe a tentativa de Deus de tentar destruir você. Portanto, o ser humano, quando ele entra num poço desse do pecado, ele não sai de lá sozinho. E o que Jesus Cristo fez? Ele tirou você do poço. Ele tirou. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, com um pouco mais de detalhes. Segundo passo: quando ele tirou você, o poço ficou vazio. Só que você saiu do poço e agora você está na beira do poço. E você olha para o lado, está o poço. E sabe como é que é a minha e a sua natureza? Nós somos doidinhos para pular no poço de novo. Jesus nos tirou com o sacrifício na cruz do Calvário, do poço do pecado. E eu fico olhando aqui do lado, dizendo: mas que pocinho bom é esse? Mas que golinho, que cigarrinho, que pedacinho, que coisa gostosa, ai, que vontade. Aí você escuta aquelas frases assim: ah, pastor, já me entreguei a Jesus, mas olha, minha boca ainda quando fala em conhaque, minha boca enche d'água. Nossa, quando fala em cerveja eu chego a tremer. Tá do lado de fora, mas tá doido para pular lá dentro. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu não traio mais minha esposa, mas na rua não posso ver um shortinho. Está do lado de fora do poço, mas louco para pular dentro do poço. Então ele te salva dessa presença do poço na sua vida, dessa vontade que eu e você temos de nos jogar de cabeça. Não é de descer, não. A vontade natural humana é pular de cabeça
lá dentro, tá bom? E o que é a terceira parte? Ele nos salvará. Um dia ele fecha o poço. Você está me entendendo? Um dia ele tampa, ele concreta a boca do poço. Aí não tem mais. Aí não tem mais, porque aí acabou a vontade, aí não tem para onde você ir, aí é fora do poço, é eternamente sem pecado. Por isso que diz que ele me salvou do resultado do pecado, me salva do poder do pecado e me salvará da presença do pecado. Você entendeu agora? Ficou fácil. Vou voltar a imagem aqui, não a primeira imagem do nosso estudo, dessas três últimas. Deixa eu mostrar essa imagem para você. Essa, para mim, é uma imagem impressionante. A palavra é essa, impressionante. Digo por quê? Porque Jesus não ficou do lado de fora do poço, dizendo assim, ô miserável, sai do poço. Vai se dar mal aí, tá atolando, rapaz. Sai do poço, o poço é sujo, o poço é frio. Não. Isso é fantástico, gente. Isso é extraordinário. Isso é uma das coisas mais lindas. Isso é o Evangelho. Jesus desceu lá no poço. Não ficou lá de cima dizendo, oh, aí não dá certo. Nós é que temos essa mania. A gente vê alguém dentro do poço, a gente fica de fora, ó, tá errado. A Bíblia diz que não é aí não. Ó, vai se dar mal aí. Nós é que agimos assim, está errado. Jesus desceu lá no poço, abraçou o indivíduo, cada um, eu, você, todo mundo, e disse, agora você vem para fora. E ele me livrou do poder do pecado. E agora ele fica do meu lado o tempo todo. O tempo todo ele fica do meu lado. Aí eu olho para o poço e digo, agora vai. Ele espera, não vai não, fica aqui. Não, senhor, não vai não. Você não é feliz dentro do poço. Ele lembra você. Você entendeu? Aí começa a dar uns arrepios, umas loucuras. Fala, agora não tem como, agora eu tenho que pecar e muito. Deus diz assim, vem cá. Por que você quer pecar? Eu não salvei você. Você não está aqui do lado de fora do poço. O Espírito Santo é quem faz esse trabalho. Ele fala no seu ouvido aqui. E o diabo fala do outro lado assim, bora, pula, rapaz, pula, lá embaixo você era feliz. Pensa, lama até o nariz, assim, comendo aquela lama fedorenta, né? Atolado, sujo, sofrendo. Você era feliz sofrendo, é assim mesmo, vamos. E Deus diz assim, vai não, eu tirei você de lá, eu já desci lá para tirar você, fica aqui comigo. Que coisa linda, não é lindo? Não é lindo um Deus que busca você lá dentro e fica do teu lado, o Espírito Santo do seu lado? Não vai não. A mulher se arruma e diz, hoje eu vou trair meu marido. E o Espírito Santo fala, não faz isso, filho. Não, mas ele é um violento, é um cachorro. Não faz isso. Eu morri por você, você não precisa pecar. A pessoa compra uma garrafa de pinga, leva para casa, diz, agora eu vou tomar toda. O Espírito Santo fala, por que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Não faz isso. Eu salvei você, não faz isso. Que coisa linda, né? Só que tem o último estágio, que é quando Jesus volta e aí não tem mais pecado, foi destruído o pecado, o poço foi fechado e aí nós não somos mais tentados a nos jogar, porque o diabo, além de nos tentar, nos convidar, ele fica doido para empurrar lá para baixo também, se ele puder, né? E aí o poço tampado, não tem mais nem diabo para tentar atrapalhar a minha vida e a sua vida. Então vamos agora dar o nome que os teólogos dão. Agora que você entendeu, eu só vou colocar agora os nomes dos teólogos, né? A teologia nos ensina assim, lá atrás, quando Jesus nos salvou do resultado do pecado, o processo dele me salvar do resultado do pecado chama-se justificação. Eu me tornei justo. Quando? Quando eu aceito Jesus Cristo. Então você olhou para a cruz de Cristo e você disse assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Naquele momento, não é 5 segundos depois, não. Naquele momento, você é justo. Tá? Você está dentro do buraco, Jesus chegou lá, olhou para você, e disse para você assim, eu quero tirar você daqui. Você disse, eu aceito, justo. Você ainda vai estar sujo, ainda vai estar
dentro do poço, vai estar saindo do poço, mas você é justo. O processo chama-se justificação pela fé. Você aceita isso pela fé. Está me compreendendo? Então, o ato de ter sido salvo no passado por Jesus é o ato da justificação. Você aceitou Jesus e você se torna justo diante de Deus. Isso é fantástico. Isso é duro de entrar na cabeça desse careca. Como é que pode um pecador miserável, ele aceita Jesus e ele é justo? Eu aceito pela fé, porque não entra na minha cabeça. Porque na minha cabeça o indivíduo tem que sair do poço, tem que tomar banho, tem que tomar vergonha na cara, tem que fazer um bocado de coisa. Diante de Deus, não. Ele aceita Jesus. Eu aceito, é meu Salvador. Pronto. Ele foi justificado. É o processo da justificação. Aí você está do lado do pecado, ali do lado do poço. E ele te dá poder para não cair no poço. Esse processo chama-se santificação. Então, lembra do nome do primeiro? Justificação. O segundo é a santificação. Você está dentro do poço, ele entrou lá, tirou você, você aceitou pela fé, você tornou-se justo. E agora ele fica do lado, dizendo, não vai jogar não, fica aqui comigo. Olha aqui o buraco que eu tenho na mão. Não vai não, fica aqui. Você vai lembrando de Jesus Cristo e fica fora do pecado. Esse é o processo de santificação. Quanto tempo dura o processo de santificação? Dura uma vida. Ele dura da justificação até o último processo. Se você viver 5 anos, demora 5 anos. Se você viver 10, demora 10. É todo dia sendo santificado. E qual que é o momento que eu vou ser perfeito? Por enquanto, não. Enquanto Jesus não volta, não. Enquanto Jesus não volta, você vai lutar todos os dias. Lutar não é para se salvar sozinho, sabe, morder e dizer, não vou pular no poço, porque eu não quero, porque não adianta, não adianta. Aquele que diz assim, não, eu consigo ficar aqui fora, não consegue, sozinho você não vai ficar, presta atenção, olha bem para mim, você não vai ficar sozinho, você só está do lado de fora pelo poder de Deus, eu só estou aqui falando com você pelo poder de Deus, a misericórdia de Deus. Esse processo de santificação é Deus agindo na minha vida, na sua vida, dizendo, não se suicida nesse poço miserável, fica aqui comigo. Isso dura toda a vida. E o processo de santificação, ele é muito parecido com o processo de uma semente, né? Ele é perfeito em cada estágio. Como que é o processo da semente? Vamos lá, uma semente de laranjeira. A sementinha de laranjeira, ela não é laranjeira. Laranjeira é uma árvore dando fruto. Né? Laranjeira é uma árvore dando fruto. Porque se for uma árvore sem dar fruto, não é laranjeira, é pé de laranja. Pode cortar que não presta. Laranjeira é uma árvore dando fruto. A semente dá fruto? Não, então não é laranjeira. Mas ela é perfeita. Ela é perfeita. Aí você planta a laranjeira. Você planta a semente nasce, é um brotinho. Brotinho é laranjeira? Não tem fruto, não é laranjeira. Mas é um brotinho perfeito. Aí cresce, é uma arvorezinha, menorzinha, também não produz laranja. Perfeito. Até que ela chega no estágio da laranjeira. Quando você aceita Jesus, eu e você, aceitei Jesus, sou uma sementinha. Entendeu? Eu não sou lá o cristão, mas eu sou uma sementinha perfeita. Né? Aí passam os dias, eu sou um brotinho perfeito. Uma arvorezinha perfeita. Um dia eu vou ser uma laranjeira perfeita. Mas não hoje, não agora. Esse estágio ele é lento. Por que ele é lento? Porque tem o poder, a vontade de voltar para o pecado, a vontade de ir para lá para o poço. Então vai acontecendo na minha vida passo a passo. E Deus tem uma paciência danada. Se fosse eu já tinha desistido, quer saber de uma coisa? Esse povo quer ir para lá, então que vá. Deus tem paciência, devagarinho, vai salvando eu e você cada dia. Agora é importante, no estágio que você está, eu vou ser perfeito como Deus. Não vai, tira isso da sua cabeça. Não, porque você é perfeito como Deus é perfeito. Não vai. Porque você já desenvolveu um pecado chamado arrogância. E por causa da arrogância, que é um pecado, você já não vai ser perfeito. Então esquece. Além de arrogante, você é mentiroso. Então não vai ser perfeito.
né? Porque a Bíblia diz que perfeito não é assim. Não, mas a Bíblia diz que tem que ser perfeito como Deus é perfeito. Perfeito no nosso estágio, no nosso meio, no nosso, né? Como Deus é perfeito no dele. Deus é um Deus perfeito. Eu preciso ser um ser humano na minha realidade. Como Deus, não. E se você achar também que você pode ser perfeito sem Deus, tudo que eu falei até agora você rasga fora. Para que Jesus Cristo tirar você do poço se você sai do poço sozinho? Para que o Espírito Santo para te deixar fora do poço se você fica fora do poço sozinho? Então cabe a Jesus Cristo, cabe o Espírito Santo, cabe o Evangelho, cabe a Bíblia, cabe tudo. E eu vou segurar no seu pé porque você está indo para o céu e eu vou junto com você. Porque você que é o santo tem que segurar em você para subir. Não dependo mais de Deus, depende de você. Então não é assim. Agora, no meu estágio que eu vivo, o estágio que você vive hoje, o que você sabe hoje? Muito fácil, o que você sabe? Eu sei que Jesus é o meu Salvador. Viva isso, seja perfeito. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Seja perfeito, guarde a Bíblia, obedeça a Bíblia. Eu aprendi também que Jesus vai voltar. Se prepare, seja perfeito nesse aspecto. Eu aprendi que mais você aprendeu? Que eu tenho que devolver parte, devolva. Eu descobri na Bíblia que tem os 10 mandamentos. Guarde os 10 mandamentos. Pronto! É perfeito no estágio que você está vivendo, tá? Então ele nos salva, ele nos santifica todos os dias. E o último estágio, ele nos salva da presença do pecado. Ele fecha o poço. Esse processo, esse último momento chama-se glorificação. Isso ocorre no final, quando não existirá mais pecado nem pecador. O universo foi restaurado. A imagem de Deus tomou conta de tudo e todos. Satanás foi destruído. E aí houve a glorificação. Você estará vivendo na glória. Então você estará salvo para toda a eternidade, porque não há mais a tentação, a vontade de pecado. Ela foi retirada. Então ele nos salvou, nos salva e nos salvará. Agora você descobriu aonde que tudo começa? Tudo começa na cruz. Tudo começa aceitando Jesus como meu Salvador e a morte dele no meu lugar. Vamos orar?